Oi gente, tudo bem? Dando continuidade então aos nossos estudos. A gente falou então no vídeo passado ali sobre esses conflitos que estavam acontecendo, sobre esses estados nacionais que estão emergindo aí na época. E uma coisa que a gente tem que refletir um pouco é que o fim da Idade Média ele é marcado pelo ano de 1453, segundo os historiadores. E nesse ano, além de estar acontecendo a expulsão dos mouros lá no território de Portugal e Espanha, o Islã está avançando em outros lugares. É o ano também da queda de Constantinopla, que é a capital do Império Bizantino, que ainda remete lá ao Império Romano do século III. Então, o Império Romano só vai definitivamente cair em 1453, quando então os turcos otomanos, que são da religião muçulmana, tomam aquela cidade e dão inclusive um outro nome para ela, que se chama Istambul, que hoje é a capital da Turquia. Aquele território hoje é a Turquia. O Império Otomano, ele vai se fortificar e ficar durante muitos anos sendo ali, então, o Império Muçulmano e tudo mais. A gente chama esse processo todo de avanço do sultão. Por quê? Os muçulmanos, eles tinham o ideal, então, de conquistar cada vez mais territórios, e o cara que conquistava um território, ele era chamado de sultão. Ele tinha como se fosse um poder de um imperador, mais ou menos. E o que acontece? Então, eles vão conseguir dominar ali todo o território, principalmente a capital, que é Constantinopla, em 1453, e o Império Otomano só vai cair, só vai deixar de existir em 1922. Então, eles vão participar de uma série de acontecimentos ao longo da história, inclusive a Primeira Guerra Mundial, Guerra da Crimeia, enfim, vai acontecer muitas coisas. Então, pra gente ver como os muçulmanos conquistaram muitas coisas, apesar de a gente focar tanto ali naquela parte da Europa e tudo mais, os cristãos, que eles vão conquistar ali além mar depois, com todo o processo de expansão marítima, os muçulmanos também estão crescendo para outras regiões, ok? Pra gente encerrar, eu trouxe uma questão que fala um pouquinho sobre alguns temas que a gente trabalhou nessas aulas, que é uma questão do vestibular da UniOeste de 2013. Então, ó, a primeira questão tá certíssima. Então, ali a questão da higiene contribuiu muito para esse processo de proliferação das doenças, e a fome é uma realidade nessa época. Então, sim, além da peste negra, existem outras doenças que também matam as pessoas nessa época. Inclusive, quando, por exemplo, portugueses e espanhóis chegam aqui aos territórios da América, eles trazem muitas dessas doenças que vão matar muitos indígenas porque não conheciam esse tipo de doença. As pulgas são as causadoras lá de toda doença acontecer, e a doença ela não escolhe pobres, ricos, padres, etc. Ela simplesmente contamina qualquer pessoa. Mas aqueles que podiam, com certeza, se isolaram e fugiram para outros lugares para evitar o contágio. Então, sim, a B é verdadeira. C, essa é a nossa questão errada. Por quê? Prestem bem atenção. A chamada peste negra dizimou um terço da população europeia? Sim, dizimou. Mas as cidades não são o único foco da doença. Essa doença também está presente nos feudos. Ela se espalhou de uma maneira geral. E apesar dela fazer algumas novas cidades desaparecerem novamente, ela fez muitos feudos desaparecerem completamente. Então, ela está equivocada nesse ponto. Então, essa aqui é a incorreta. A D fala ali sobre Giovanni Boccaccio, ele sim fez essa obra, e sim, ele fala sobre então esse questionamento dos preceitos religiosos, já que até os padres ficavam doentes, e a E mostra então aquela desculpa do discurso divino, né, que a gente comentou. E sim, muitas pessoas então começaram esse movimento de tortura meio que para apagar os seus pecados. Então, a E também é correta. É isso, galera, até mais!